Vamos voltar aqui a nossa aula dos gráficos. Vamos criar um combinado agora. Vamos lá, criar uma pasta nova, propriedades, dar um nome aqui de gráfico combinado. Esse tipo de gráfico combinado é um gráfico para trabalhar diferentes medidas, fazer um comparativo e tal. Como eu vou usar o mesmo padrão aqui de filtro, né? Vou deixar eles aqui no cantinho. Já dei um Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Funciona da mesma forma. E vou clicar aqui, ó, criar gráfico. Esse é o combinado. Então eu vou querer fazer uma relação do quantidade de professores, né? Número de professores por turma. Então, vou continuar ainda naquela lógica do nome de núcleo como fator principal. E aí eu vou fazer duas expressões. Então eu preciso contar quantos professores eu tenho. Eu quero contar quantas turmas eu tenho em cada núcleo, né? Seria e quantos professores eu tenho também em núcleo. Como que eu faço isso? Então eu preciso contar, vamos lá, começar por professores. Eu tenho uma tabela de professor aqui. Qualquer um deles aqui eu posso contar. Posso contar e-mail, nome, telefone, ID. Então o que eu faço? Eu dou um count. Vou contar o ID do professor. Certo? Então eu vou fazer essa contagem aqui. Então essa informação vai me dar o número do número de professores. Barra, eu quero os valores. E eu vou incluir uma segunda medida que eu quero contar as turmas, né? Então aqui, ó, turmas. Posso pegar a ID da turma ou turma. Aqui vou contar o ID da turma. Como ele já perceba o tab, né? Ele completa, né? Então ele percebe que a ID turma é uma palavra composta. Então ele já coloca entre colchetes. Então dou um OK. Esse aqui é o número de turmas. Também quero o valor. Perceba que aqui ele colocou a linha como segundo parâmetro. Eu posso usar um símbolo. Vou usar o diamante aqui para ficar igual a explicação que eu fiz no PDF. Vou dar um avançar. Aqui pode deixar, vou colocar como texto, né? Aqui eu vou deixar como deitado. Vou trabalhar um pouco deitado ele aqui. Com essa sombra, vou colocar cor sólida e uma moldura. Correto? Aqui tem um detalhe, o símbolo geralmente ele é menor que a linha. Então geralmente eu aumento o tamanho do símbolo. Vou colocar 5 aqui, acho que dá um tamanho legal. O resto aqui eu não preciso alterar, né? Se vai ter rótulo, se vai destacar, ele vai ocultar 0, isso aí é padrão. Aqui tem um detalhe legal, eu vou deixar por enquanto aqui, pra gente ver como que tá o gráfico, depois eu vou voltar nessa parte do eixos aqui. As cores não vou alterar também. Como são duas contagens, ó, eu vou selecionar os dois segurando o Shift. Vou falar que são números inteiros. Não era necessário, porque como ele está contando a ID lá, ele só conta com o número inteiro, né? Mas seria legal deixar assim. A fonte aqui vamos deixar e pode dar um concluir agora, que o resto a gente não vai alterar mais. Então, ó, seguindo o padrãozinho lá, né? Seleciona aqui o ano, alinhamento acima, aumenta esse gráfico sem economia. Ó, se a gente olhar dessa forma, perdão, ó, eu tinha, o que eu fiz aqui?
Eu selecionei o ano, eu tinha selecionado o ano e o gráfico para ajustar ele no tamanho. E aí que a hora que eu arrastei, ele arrastou o tamanho também. Tem duas formas de arrumar isso aqui. O famoso Ctrl Z, né? Ele volta. E aí eu só seleciono o gráfico que eu quero e arrasto. Então perceba, não ficou legal ainda. Se você olhar aqui, ó, as informações, eu posso melhorar isso aqui. Como que eu vou melhorar isso? Ó, eu vou clicar com o botão direito, propriedades, vou à parte de eixos. Primeira coisa, eu vou definir que cada eixo vai ter seu padrão, né? Então, ó, número do professor eu vou deixar abaixo e número de turmas eu vou deixar acima. Então, eu vou ter dois eixos lá. Só isso já vai facilitar. Tá vendo? Então, eu coloquei aqui 3 e os eixos lá em cima. Né? Então, aqui está a parte do eixo. E o que mais que eu vou fazer? Dentro da... Eu vou tirar esse aqui, ó, número de professor que está aqui. Eu tiro através desse cara aqui, ó, mostrar título. E basicamente a fonte, se eu quiser aumentar ali, diminuir. Mas ó, ele pegou e fez as duas informações. Eu vou colocar, vou fazer a inversão. Eu vou colocar esse embaixo e esse em cima. Não há alteração nenhuma, mas só para poder visualizar. Esses dois aqui, vou deixar padrão, vai. Não tem problema. Então, ó, o que acontece? Agora eu tenho esse eixo de cima representando o número de professores e o eixo abaixo o número de turmas. A parte do filtro aqui funciona da mesma forma. Lembrando sempre o seguinte, eu perceba que... Deixa eu tirar isso. Se eu coloco primeiro ano todos os coordenadores têm. Se eu colocar segundo ou terceiro ano, perceba que a Graziella vai ficar como se fosse inapta, ou seja, porque ela não tem turmas, né? Ela não tem curso de segundo e terceiro ano. Então isso aí é uma das coisas que ele vai fazendo. E lembrando sempre, né? O filtro que eu faço aqui, ele respinga nos outros gráficos, né? Então eles ficam ligados. Então eu posso tirar aqui, deixar só essas informações, que ele funciona também da melhor forma. Então esse aí é o gráfico combinado, bem simples também de trabalhar com ele. E qualquer dúvida, só perguntar. Abraço.